E aí, sua casa é organizada? Eu sou Cláudia Freitas. Eu sou Marina Fidelis e nós somos Personal Organizers. Trabalhamos com organização de ambientes. E esse é o podcast Casa 100% Organizada. E aqui nós vamos sempre conversar sobre organização, benefícios, dicas profissionais, enfim, tudo o que uma personal organizer pode fazer para transformar a sua vida. E o tema de hoje é casos de sucesso. Segue daí, Marina. Eita, Claudinha, eu lembrei de um caso e que, com certeza, vou falar uma palavra que você vai lembrar. Depósito mega bagunçado. Esse depósito foi um caso de uma cliente que entrou em contato com a gente e ela, só pela voz dela, a gente sentia que o negócio estava pegando mesmo. Ela estava com um tom triste, ela não estava feliz. Ela não estava feliz com a bagunça que estava nessa área externa da casa dela. Então a gente acabou indo para a casa dela, conhecemos o ambiente, conversamos com ela e era um casal, a gente conversou com os dois e a gente percebeu a necessidade que eles tinham de ter aquele ambiente organizado e o quanto de coisas inúteis que eles guardavam, né? Quando a gente fala inútil, é porque realmente eles sabiam da inutilidade, mas eles tinham essa facilidade de guardar as coisas. Simples assim. Ia só juntando naquele ambiente, né? E acabou que a gente fechou o projeto com eles, né, Claudinha? E aí a gente combinou. O primeiro dia seria para fazer uma triagem naquele tanto de coisa que tinha naquele quartinho. E foi tão impressionante o envolvimento deles que foi mais fácil do que a gente imaginava, que eles tiraram bastante coisa, bastante lixo, bastante coisas desnecessárias, e eles estavam dispostos a transformar realmente aquele ambiente. Então, a gente fez essa triagem, tirou tudo daquele quartinho. Depois, vamos ver se a gente consegue colocar foto aqui na edição, para vocês verem o tanto, como era o quartinho antes, durante, depois. Eu acho que rola de colocar. E aí, nesse momento que a gente tirou tudo, a gente deu um tempo para eles, que eles queriam tinha que fazer uma faxina ali naquele ambiente. Então, para nossa surpresa, quando a gente voltou para organizar, eles tinham pintado, eles tinham reformado o quartinho, estava tudo preparado só para a gente voltar realmente às coisas organizadas e o que eles realmente precisavam. E aí dá aquela sensação de dever cumprido e que a energia realmente estava outra, né, Claudinha? Né? Eles não imaginavam que seriam acumuladores, porque geralmente as pessoas não sabem que são, até a gente organizar e mostrar aquele tanto de coisa que se tem, né? Perfeito. E na hora que a gente tira do ambiente para organizar, que você vai ver a quantidade de itens que você tem que estão ali só simplesmente ocupando espaço, né? E isso vai trazendo uma, como é que se diz? Vai pesando o ambiente, né? A energia não flui. Então, Exatamente. né? Então, assim, foi muito gratificante. A gente teve até como é que se diz? A filha deles, quando chegou lá para verificar o ambiente que a gente organizou, ela mesmo virou e falou assim: nossa, eu gostaria muito de morar nesse quartinho, porque ele está mais organizado que o meu quarto. E o quartinho que ela se referia foi o depósito que a gente fez, né? E Nossa, virou foi. um ateliê e uma parte de mecânica, né, para o marido, né? Foi A isso, né? gente, nesse espaço, Claudinha, Transformou. a gente colocou
as coisas que realmente eles queriam deixar externamente, né? Foi. Que era coisa de lavanderia, tinha bastante coisa. As coisas de construção, né? Foi. Tinha muita coisa de construção. Enfim, nossa, foi assim. E a filha deles, chegar e falar que queria dormir naquele ambiente, para vocês terem ideia da situação que estava. E Justamente. agora, e aí depois, no final da organização, a gente já via o rosto deles, sabe? A tensão que eles Sim. tinham ali já Semblante era tinha. outro, Semblante né? era outro. E Semblante geralmente, era quando a gente vai organizar, a gente se preocupa muito com o desapego. E a primeira coisa que a gente pensou no primeiro dia foi, vai ser um pouco complicado. E não foi. Muito pelo Não foi. contrário. A gente E, conseguiu desapegar de muita coisa, e muita coisa, inclusive sentimental, né? Foi um trabalho bem intenso, mas foi bem gratificante. e, Foi bem uma, feito. e uma coisa, né, Claudinha, que a gente tem que esclarecer que personal organizer não quer tirar as coisas da sua casa, não quer tirar Sim. os seus itens preciosos da sua casa. A gente quer que você tenha o espaço bem aproveitado. Então, assim, quando a gente fala de desapego, triagem, é tudo pensando que você vai estar fazendo isso sem dor. A gente vai respeitar o copo quebrado da sua vovozinha que você quer guardar, tá? A gente, se você não quiser tá tirando esse item, alguma coisa assim, foi só um exemplo, a gente vai respeitar e vai arrumar um cantinho especial para aquele item, né? Hein? E, Claudinha, sabe, eu estava aqui pensando também, um outro caso que é bem curioso. Você lembra do banho? A gente, é assim, gente, a gente organiza, geralmente a gente é chamado para organizar um closet, a gente é chamado para organizar uma casa, um home office, uma cozinha. Nunca a gente é chamada para organizar simplesmente o banheiro. O banheiro ele vai junto, né? Num combo. Mas assim, ser chamado para organizar só um banheiro foi uma única vez e que ficou para a história, né, Claudinha? Ah, foi. Foi mesmo. Como é que era esse banheiro, você lembra? Ah, ele era grande. Ele era É, praticamente o tamanho da minha casa. olha, Digamos, sério, porque a gente vê um banheiro, né? A gente sabe, geralmente, com o padrão de um banheiro, né? Então, quando a gente chegou lá, a gente viu e falou assim: bom, vai ser praticamente o que a gente organiza, assim, o tempo que a gente levaria para organizar um quarto, dependendo, até pelo a quantidade de objetos que se encontrava dentro do banheiro, né? Então, assim, quem pensa que banheiro é ser pequenininho, ou é um lavabo, ou é um banheiro normal, não. você E vai. olha que, hein, a gente chegou lá, né, Claudinha? E aí tinha muito itens de beleza, cremes, maquiagem. Ela tinha um cantinho lindo de maquiagem, mas que estava totalmente desorganizado. E realmente ela precisava, né? E aí a gente fez. Em outras oportunidades aqui a gente vai estar contando para vocês como, dando algumas dicas aí de como fazer uma organização de maquiagem. Inclusive, a gente sugere que não guarde no banheiro por conta da umidade. Só que tem alguns casos, como esse, que era um banheiro gigantesco, ela tinha um espacinho mais para o cantinho assim, que era um acrílico grande de maquiagem, então dava para comportar ali. Mas assim, então a gente coloca esse caso como um caso de sucesso, porque também a pessoa guardava muito creme, muitos produtos de beleza, de corpo e banho e tudo. E ela comprava no exterior, mas acabava perdendo, porque estava tudo bagunçado, né? Porque quando você deixa as coisas organizadas, você evita compras desnecessárias, né? Nesse caso, como estava tudo muito bagunçado, coloca a foto aí pra gente do antes. E aí ela, o que aconteceu? Aí ela também, no movimento da transformação, no movimento da organização, ela se envolveu. Então ela estava aberta, a gente
fez uma boa triagem também, ela Ela foi às selecionou. compras também, ela que escolheu os itens, né? E muito bom gosto, por sinal. Ela que Isso, escolheu de tudo que ela organizador, queria. você está falando? Isso. Foi. Ela que quis ir também, porque a gente tem essa opção também, viu, gente? A gente pode, vocês podem também ir comprar com a gente os produtos organizadores, tá? Então, Isso, ela quis participar da organização do banheiro dela, ela indo às compras, tá? Isso aí é uma perfeito. dica também que a Isso. gente... É assim, como é que funciona? Já que a Claudinha entrou nesse assunto, geralmente a gente passa uma lista de organizadores como sugestão para a organização ficar melhor, porque os organizadores, eles facilitam demais na manutenção. Sem organizador, é mais complicado ali você manter. Mas, enfim. E aí a gente dá a opção dela comprar, da gente comprar junto, da gente levar. E nesse caso, ela foi, comprou tudo que a gente sugeriu, foi ótimo, fez a triagem e foi o maior sucesso. Vamos também mandar foto do depois. E Tinha muitos anos que ela não usava a banheira dela também, lembra? Então ela decorou a banheira dela, deixou bonita para receber até as amigas para conhecer o novo banheiro. Foi mesmo. Foi. Ela falou que ia fazer eu acho que era tipo como se fosse uma festinha de inauguração do Foi de banheiro, você inauguração do lembra? banheiro, foi. Eu lembrei, Então, assim, foi bem interessante. A gente fez uma triagem muito bacana com ela, tiramos muita coisa que já estava no final do final do final e que ela guardava, deixava lá estocado, que não tem serventia para nada, só ocupa espaço. Então, assim, não acumule aquilo que você nunca mais vai usar. Ou por estar com prazo de validade vencido, né? Ou por você deixar o restinho, um dia eu vou usar. Não. Já tire logo, joga fora, doe, faça o que você quiser, mas não deixe naquele lugar, porque vai estar ocupando espaço. E posso dar uma dica, Claudinha? Pode, com certeza. Por exemplo, essa cliente, os produtos dela eram importados, então, assim, alguns produtos eles não vêm com data de validade. Então, o que a gente geralmente sugere? Para que quando ela compre, ela coloque uma etiquetinha de papel, uma etiquetinha de rotuladora, alguma coisa para identificar a data da compra e a data de abertura do produto. Que aí, assim, ela tem uma média, mais ou menos, de quanto tempo ela tem aquele produto. Então, já fica aí a dica, hein? Mas, assim, a gente está aqui falando, né, casos de sucesso, e claro que a gente não deixaria de trazer uma pessoa que também é nossa amiga e cliente, e ela vai contar por que o caso dela é um caso de sucesso. Marcela, entra aí. Você tá aí? Oi, meninas, tudo bom? E aí, tudo bem? Joia, Tudo tudo bem? jóia? Não vim sozinha, Boa noite, menina. Percebi, Boa percebi. noite. trouxe o namorado junto para Aí. ele poder conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Opa, Então, Marcela, a gente sim, estava aqui falando, né, sobre alguns casos de sucesso, e a gente te convidou, né, para estar participando aqui com a gente. E a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história como foi a sua história com a organização, Uma com... experiência, né? sim, minha experiência foi fantástica. Vocês fizeram uma mudança assim total, uma transformação na minha vida mesmo. Eu morava num apartamento pequeno com 2 filhos e não tinha muito espaço para colocar minhas coisas, então eu acabava arrumando, né? Que é o famoso esconder bagunça. Você arruma dentro do armário e fecha a porta e tá tudo arrumado. Mentira, não era tão assim, não. Mas tinha uma parte que estava mais arrumada, uma parte que estava mais bagunçada, aquela correria do dia a dia, né? E aí, Marina apareceu com Cláudia, né? E fizeram essa transformação, me apresentaram todo o trabalho de uma personal organizer.
parte de seleção de coisas, o que eu vou, a triagem, né? O que eu vou ficar, o que eu vou doar, o que não serve e vai para o lixo, brinquedo quebrado, coisas desse tipo. Coloquei os meus filhos para me ajudarem, para poder organizar o quarto deles também, né? Aprendi sobre as dobras, como que usa um gabarito, como setorizar as roupas, como colocar as roupas dentro de... Você tá muito profissional pro meu gosto, hein? Culpa de vocês. Gabarito, eu acho que o Verdade. pessoal nem sabe o que é gabarito, o que essa menina tá falando. Mas é bom eles ficarem ligadinhos aqui, né? Que vocês vão passar as dicas todas para Sim. eles. Então, e vão ficar, assim, super satisfeitos, assim como eu fiquei. Né? Mesmo com a limitação, eu comprei poucas peças, não consegui comprar tudo que eu queria, porque a parte financeira realmente estava pegando, então comprei algumas caixas organizadoras, né? E consegui fazer milagre. Vocês fizeram milagre e eu mantive o milagre lá em casa. Um tempo depois eu me mudei. E na mudança eu já senti essa diferença. Assim, na hora de organizar, eu organizei a mudança nas caixas de uma forma diferente. Quando cheguei na minha casa hoje, por conta da pandemia, eu tive que cancelar a minha obra, tive que parar, cancelar não, mas eu dei uma parada na obra, então eu não estou com os meus armários, continuei limitada de espaço, mas a minha casa continua organizada, meninas. Muito obrigada. Olha, que maravilha. Legal. Hein, Marcela? E você... Quando foi que a gente organizou a sua casa? Foi em 2018? Foi maio de 2018. E 2 quando que anos. você fez a sua mudança? Minha mudança foi final de 2019, acho que setembro, outubro. Por isso que ela é um caso de sucesso, gente. Porque em mais de um ano aí, mais de um ano, não sou muito boa em matemática, não, vou ser sincero para vocês. Ela conseguiu absorver o que a gente passou para ela na organização, né? E levar para a vida mesmo. Fez Né? sozinha, pós-mudança, né? Eu fiz tudo, inclusive a mudança. Sozinha. A mudança é Sozinha. pós-mudança, justamente, A mudança sozinha. é pós-mudança. Se adaptou. Literalmente, carreguei as caixas, carreguei tudo sozinha. Não é Olha fácil, só. não. E aí, Não. meninas, o que acontece? Eu trouxe um namorado comigo hoje, Eita. porque como a gente ia falar sobre organização, e eu já tenho essa experiência, então toda vez que eu tô na casa dele, gente, parece que planta um bichinho dentro da gente, a gente sai mexendo em tudo e quer organizar e quer fazer tudo com as técnicas que vocês ensinam. E aí eu fui mexer em algumas coisas, atrevida, e levei uma encarada boa, sabe? Não precisa, eu sou organizado. Falei, A Marcela então, falou, quando eu for Djalma, conversar com as meninas, eu levo você. ela perguntou, Djalma, quer conversar com as minhas amigas, que elas organizarem a minha casa, que eu vou contar aqui como que foi todo esse processo? Aí eu falei, uai, podemos conversar, só que eu não entendi o porquê que eu ia estar aqui, né? Porque eu não sou um expert nessa área, apesar de ser uma pessoa muito organizada, diga-se. Na minha opinião, pelo menos. Pelo que eu tô vendo, não é uma opinião unânime. Não é, meninas. Depois, tem como a gente fazer a edição e botar as fotos do antes e depois? Tem. Eu vou mandar as fotos para vocês, então. Manda de como que tá a situação aí. Então, eu quero fazer essa transformação que vocês fizeram na minha vida com ele, sabe? Porque, assim, hoje eu não perco tempo mais procurando as minhas coisas. Eu sei onde está tudo. Inclusive com os meus filhos. E eu sei que para homem é mais difícil, porque eu tenho 2 homens em casa, né? Eu tenho 2 filhos. Então, assim, eles já aprenderam, depois de 2 anos, eles aprenderam a organizar e eu faço a manutenção, eu dou aquela passada no armário deles uma vez por mês, né? Legal. E quero trazer isso aqui para casa do meu namorado também, porque eu vejo que ele tem o tempo dele limitado, né? Eu acho que ele pode explicar melhor sobre isso. E ele fica meio perdido, às vezes ele quer procurar, fala assim,
onde que tá não sei o quê? E eu que não moro na casa, já sei onde tá, porque por um acaso eu usei e guardei no lugar que deveria estar, entendeu? Eu acho que nesse momento, então, eu acho importante ele se expressar, se defender ou não, e colocar isso. Às vezes ele nem sabe, nem entende muito bem como é que é um trabalho. Djalma, se você quiser aí Contar pra gente um pouquinho sobre a sua rotina, o que, né? o que está te incomodando, A se te rotina de incomoda. todo mundo, meninas, eu acho que mudou demais, né? Com certeza. A palavra que mudou tudo isso é a pandemia, né? Então, eu sempre trabalhei muito, trabalho com TI, né? Aqueles cara meio maluco que faz aquele software meio assim, boladão, que a gente usa, né? E não sabe como que aquilo magicamente aparece no celular e no computador, então dá trabalhinho fazer aquilo, então, assim, eu tenho pouco tempo, tá? E aí, o que acontece? Com a pandemia piorou, né? Filho, minha guarda compartilhada do B, meu filho chama Bernardo, e aí a semana que ele tá aqui é meio que tudo ao mesmo tempo, né? Ele tá sem escola, então, o que a gente faz? Eu trabalho ao mesmo tempo que cuido dele, e aí paro para cozinhar, porque criança de 4 anos tem que comer sempre uma comida com bastante nutrientes, né? Não dá para pegar congelado e colocar no micro-ondas. Então, assim, é bem corrido, e assim, eu vou confidenciar para vocês, não está sobrando muito tempo nem para limpar a casa. Então, assim, organizar me parece um sonho dourado de verão de um filme muito distante, sabe? Então, não sei, eu queria entender melhor como que funciona esse auxílio para as pessoas que são desorganizadas, que não é meu caso, né? Terem uma vida mais organizada. Ô, Djalma, você falou aí da limpeza, né? Às vezes você está aí trabalhando e não consegue nem fazer a limpeza da sua casa. Mas isso também é em função da falta de organização. Porque talvez se sua casa tivesse mais organizada, você conseguiria pelo menos um mínimo de tempo para dar um jeito na limpeza, nos pontos básicos mesmo de você estar aí na pandemia, em casa e tudo, e estar confortável dentro da sua casa, né? Mas aí você perguntou como é que funciona, né? Como é que é esse trabalho aí que vocês estão falando? A Marcela te explicou um pouco, mas eu vou te colocar assim, mais ou menos, como é que vai o passo a passo assim de uma organização. Então, a gente é o personal organizer, somos profissionais certificadas, a gente participa de congresso, a gente faz curso, né? A gente está sempre em constante aprendizado para poder realmente passar técnicas que sejam eficientes, eficazes e que funcionem de forma prática para o dia a dia de todo mundo, né? Então, aí o primeiro momento a gente vai avaliar aí esse ambiente que mais te incomoda, Djalma, que você sabe que está organizado, sabe? Organizado, mas que pode melhorar. Então, a gente vai avaliar esse ambiente, vai ver como é que ele está. Aí a gente vai te montar um projeto para você, vai te apresentar um projeto. A gente vai sugerir organizadores, quais são os melhores organizadores que vão caber ali naquele ambiente. A gente vai, enfim, colocar Mariana, a mão. só um pouquinho, ele tenta ser organizado. Ele tem muitas caixas organizadoras. Tudo dele é separado como deveria ser. Como deveria ser. Por que que não funciona? Olha, eu acho que não funciona porque às vezes a gente pode ter o organizador que for, mas a gente tem que saber como utilizá-lo. Faltam técnicas, né? Faltam, Às vezes também conhecimento sobre a organização. Entendi. Exato. Às vezes ele está só arrumando ali e para ele é o organizado, entendeu? Exatamente, exatamente. Então a gente vai ter que ver, a gente vai ter que tirar a prova. Por isso que a gente fala, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver o que está acontecendo aí. Claudinha, olha só, acho então que não vai rolar, porque infelizmente eu estou optando por não receber ninguém aqui em casa por causa do isolamento e tal. E apesar de ter gostado muito da ideia de vocês me ajudarem, tem esse problema. Não, você pode ficar tranquilo que sem organização você não fica, tá? Sabe por quê?
a maioria das pessoas está optando pela a nossa consultoria online, o nosso serviço online. Então, assim, a gente tem várias outras opções além do presencial. Então, assim, você não precisa ficar sem organizar a sua casa, tá? Basta você querer botar a mão na massa. A gente pode como é que se diz? Te ajudar a organizar o ambiente que você quiser, desde que você se comprometa a colocar a mão na massa, tá? A seguir os nossos passo a passo e depois continuar organizando, entendeu? E nós garantimos, ô Djalma, que você vai ter a sua casa 100% organizada com a nossa ajuda. Pode contar com a gente, viu? Combinado, meninas. Aí eu fico mais tranquilo. Eu acho que vocês vão me ajudar muito mesmo. Obrigado. Agora sim, ele já tinha falado que ele não tem muito tempo. Como é que vocês resolveriam esse problema para ele? Isso é importante para mim, viu? Como que vocês podem ajudar? Porque assim, ele vai abrir e vai falar, e agora, o que eu faço? A consultoria, geralmente, a gente combina um tempo de consultoria. Então, você vai tirar o tempo que você puder. Geralmente, a gente coloca lá 1 hora de consultoria, 2 horas de consultoria. Ai, Marina, eu não tenho 2 horas livres assim, em geral. Então, vamos quebrar de 30 em 30 minutos? Vamos quebrar de 1 em 1 hora? E aí, a gente vai adaptar. Por isso que a gente fala que é uma organização personalizada. A gente vai fazer de acordo com o que vai ficar bom para você. Então, com isso, você não se preocupe com nada. Aí eu te aconselho, Djalma, você tentar fazer uma rotina, nem que seja uma mini rotina para você conseguir tirar pelo menos um pouquinho do tempo para isso, igual a Marina está falando. Porque senão A organização já começa pelo tempo, né? Sim, com certeza. Então você vai ter que tirar esse tempo para você continuar, para você começar. Você tem que tem que dar o pontapé inicial, porque senão você não vai. Entendeu? E aí depois a gente conversa, e aí a gente vê melhor o jeito de você iniciar, tá? A melhor forma para você iniciar, porque o iniciar que geralmente é difícil. É o mais complicado. Como que você vai começar a organização, tá? Mas tudo isso a gente tem técnicazinha, a gente tem um jeitinho certinho para você colocar essa mão na massa e arranjar o seu espaço do seu home office, da sua cozinha, o que você quiser organizar, a gente está aqui para isso, tá bom? Isso eu não tenho dúvida, meninas. Se vocês conseguiram fazer a Marcela ficar organizada, vocês conseguem qualquer um. Olha isso! Eu vou agradecer a ajuda de vocês. Gente, muito obrigada, Marcela, por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui expor o seu caso, porque foi muito especial para a gente. E foi muito especial fazer a sua organização. Espero que a gente consiga ajudar você, Djalma. E obrigada, gratidão. Beijo, meninas. Obrigado. Beijo, meninas. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o primeiro episódio do podcast A Casa 100% Organizada. Você que está escutando a gente, não deixe de seguir Cláudia e Marina Organizers no Instagram e no Facebook. E claro, deixa aqui nos comentários o que você quer saber no próximo episódio e não deixe de marcar aquele amigo ou amiga que é super bagunceira, hein? É isso aí, parceira. E até o nosso próximo episódio. Tchau!